E aí, gente, então hoje eu estou aqui no Parque Espanha, aqui em Rosário, e eu vou contar pra vocês então o quarto passo do passo a passo para quem quer começar o atendimento na psicologia clínica. Então hoje vamos falar sobre a anamnese. O que é importante na anamnese e como que ela acontece, por que ela é necessária. A anamnese acontece no primeiro atendimento e pode durar até os 4 atendimentos seguintes, depende muito de cada profissional. Como é que eu faço uma anamnese daquela que a gente faz na faculdade, sabe? Que é aquela bem longa, assim, bem extensa. E algumas coisas pra mim não fazia muito sentido perguntar. Na faculdade faz, então é necessário, mas depois, no meu modo de atender, não fazia mais. E aí depois eu fui atender em outras clínicas, que aí as clínicas tinham a sua própria anamnese. Então eu utilizava a anamnese dessa clínica. E depois eu criei a minha anamnese. Então quem quiser acesso à minha anamnese, depois me manda aí que eu mando pra vocês. Minha anamnese, o que é importante? É importante o nome do seu paciente, a gente precisa ter os dados dos nossos pacientes, o nome. Eu não pedia CPF, eu peço CPF, idade, data de nascimento, filiação e estado civil e o endereço. O endereço também é importante. Aí o que eu coloco também? O histórico de desenvolvimento. Então, para crianças isso é extremamente importante e para os adultos eu não fico perguntando ali. Isso eu vou, durante os atendimentos, eu vou perguntando e depois eu anoto. Agora, para quando é criança, eu vou anotando porque são coisas essenciais, principalmente criança que vem com dificuldade de aprendizagem. Então, ali nessa anamnese eu pergunto como que foi o parto, não porque, nossa, teve um trauma durante o parto, ok, tem algumas teorias que trabalham com isso, mas eu não trabalho com essa ideia. A ideia de entender como que é o parto é se a mãe, como que foi para a mãe a sensação da gravidez, se foi uma gravidez esperada, desejada no sentido de organização ou não, como que foi para os pais, quem cuidou, quem não cuidou, se teve depressão, se teve ansiedade, se fez uso de algum medicamento durante, se teve alguma queda, se ficou internada, todas essas questões. E como que foi para a mãe tudo isso, porque o que ela sente gera, sim, esqueci o nome, gente, geram vibrações para esse bebê e o que isso vai percorrendo. Isso vai traumatizar a criança? Não, gente, mas é só para saber todo esse percurso, né? E de quantos meses nasceu, como é que foi o parto, como é que foi a amamentação. Por que você quer saber como que foi a amamentação? Gente, eu vi uma palestra de amamentação na USP, a professora dizendo que as crianças que não foram amamentadas, elas tinham um déficit de atenção, uma dificuldade de aprendizagem. A gente não tem nada a ver isso por conta do leite materno. É claro que o leite materno é extremamente importante, mas não é porque a criança não teve acesso ao leite materno que ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Não é uma linha de consequência. E o câmera aqui, gente. Não é uma linha de consequência. O que é importante, então, no processo de amamentação? Sim, as vitaminas do leite materno, maravilhoso, essencial. Mas também é importante o vínculo materno, o vínculo que essa mãe tem com esse bebê. E aí você pode falar assim, então, se eu não amamentei o meu bebê, então eu não vou ter um vínculo com ele. Tipo, gente, o aleitamento e a amamentação são duas coisas completamente diferentes. Então, esse vínculo aí pode acontecer pela mamadeira, pela chuquinha, o que for, mas é a relação que você estabelece naquele momento com o bebê. Então isso também é importante para o processo de desenvolvimento neuropsicológico. Então eu pergunto sobre o histórico de doenças desde que nasceu, como que foi o processo da linguagem, de pensamento, motor, como começou a andar, se já engatinhou, se já foi andar direto, porque isso também interfere no processo psicomotor, com quem passava mais tempo, como que era a relação dessa criança com os cuidadores,
que não necessariamente precisa ser a mãe e o pai, mas a pessoa que passou mais tempo vai influenciar sim no desenvolvimento neuropsicológico dessa criança, o histórico de doenças familiares, como que foi o processo de entrada na escola, desde que idade, se foi pra creche, se tinha babá, se ficava com a avó, se ficava com a mãe, qual era a qualidade do tempo que ficava, o que mais, gente? Se já ficou internado, se já teve uma queda, uma febre, se toma banho frio, banho quente, porque isso é importante, depois uma próxima vez eu comento isso com vocês. Alimentação, extremamente importante saber isso, alimentação, gente, seja adulto, criança, adolescente. Alimentação, quantas vezes come, o que come, qual é a qualidade desses alimentos, como que é a relação com a comida, e na hora da alimentação, como que é a relação familiar, se estão todos juntos, se é na frente da TV, como que é esse processo de alimentação todo e quantas vezes evacua, se evacua sem dor, com dor, se tem dor abdominal, se tem alergias, se toma medicamentos, se a família tem alguma doença hereditária, né, genética, qual a relação com a escola, qual é o sentido que a criança tem com a escola, se os pais frequentam as reuniões escolares, se faz parte da quem ajuda na tarefa, como que é esse processo, qual é a rotina, se faz outras atividades ou não. Tudo isso é muito importante para a gente poder criar a hipótese diagnóstica. Amab, então você trabalha com diagnóstico? Não, gente, eu não tô falando esse diagnóstico de transtornos e tudo mais, eu trabalho com a despatologização. Aqui a hipótese diagnóstica é a hipótese do tratamento como um todo, então a ideia que eu tenho das demandas que estão aparecendo, desses relatos, o como a gente pode caminhar para a resolução dessas problemáticas, se é algo que eu vou precisar de outros profissionais ou não, e qual a forma de tratamento mais adequada para essas demandas que vão aparecendo nesses relatos. Então, na anamnese, primeiro atendimento, eu tenho que sair claro do que? Qual é a hipótese diagnóstica? Mas então eu tenho uma ideia. Então no próximo atendimento eu vou refutar ou não essa hipótese que eu criei nesse primeiro atendimento. Então você tá criando a hipótese. Não, gente, não é isso. É que eu preciso ter uma ideia, uma análise clínica do que eu vou fazer e de como que a gente vai trabalhar. Então, tem várias coisas aqui que eu preciso trabalhar com esse paciente. Nessa anamnese, nesse primeiro atendimento, eu tenho que pelo menos sair com uma organização de qual demanda eu vou trabalhar primeiro e poder discutir isso com o meu paciente, com a mãe, com o pai, com a criança também. Muito importante, meu primeiro atendimento eu faço com a criança junto. É que agora eu não tô mais atendendo criança por conta do que é só online. Mas para as minhas supervisionandas eu sempre digo, primeiro atendimento, a criança sempre junto, porque é a história dela e a organização de que será contada a história dela, talvez ela nunca tenha a oportunidade de ouvir novamente. E essa organização, muitas das vezes, já cria um vínculo com a criança, com a família, e que você corta ali uns 10 atendimentos só ali naquele momento, naquela organização que a criança já está fazendo parte. E do adulto também. Do adulto eu não fico lá escrevendo e tal, mas também é importante a gente ir perguntando e sabendo esse processo histórico para poder sair com essa hipótese diagnóstica. Porque com essa hipótese diagnóstica eu vou saber o prognóstico, que é o tratamento, como que eu vou lidar com todas essas demandas. Então a anamnese, ela é essencial. Por questões do psicólogo, precisa ser um ato intencional. Então, tudo que eu faço dentro da clínica, eu preciso saber o porquê que eu tô fazendo isso. É instintivo. Gente, não existe isso. É instintivo quando a gente já tem isso internamente, a gente faz, mas se eu parar
para pensar, eu tenho que ter a resposta do porquê que eu fiz aquilo. Se você não tem a resposta, eu preciso estudar mais a linha teórica que você está trabalhando e o porquê que você faz as ações que você faz, porque precisa ter intencionalidade para o desenvolvimento. Segundo o nosso querido Vygotsky, né, o desenvolvimento, a aprendizagem precisa ter intencionalidade. Então, o atendimento ele precisa ser intencional. Quer dizer que você vai guiar o seu paciente para aquilo que você quer? Não, não é isso. A intencionalidade quer dizer outra coisa. Eu preciso ter uma consistência teórica para dizer, para ter subsídio científico, prático, teórico do porquê que eu estou fazendo aquilo, tá? Então é isso. A anamnese, gente, extremamente importante. E aí, no quinto passo, ou isso é quarto, eu não sei. No quinto passo, a gente vai falar sobre não sei o que a gente vai falar. a gente vai falar sobre, então, os atendimentos online. Como fazer atendimento online, como que é isso, como que ocorre, todo mundo pode fazer, não pode, e quais são as dificuldades, tá bom? E os benefícios. Até mais.